tirar agora um pouco do seu som, que a gente aumenta o microfone. É melhor esperar um pouquinho? É só porque... Vê se está funcionando, Mariana, por favor. Oi. Aí. Alô? Alô? Microfone automático. Estão ouvindo, gente? Estão ouvindo, né? Acho que tá, né? Tá bom? Bom, boa noite a todas e todos. Queria agradecer a Cristina, ao André e ao Pedro, né? Conheci hoje. E a todos que estão envolvidos na organização do evento. Falei para a Cristina que foi uma certa furada colocar a gente depois da mesa da Conceição e do Abraão, foi maravilhosa, mas vamos lá tentar atravessar essa situação juntas. Eu vou fazer uma fala bem, na verdade, conceitual também, né, sobre dois temas que estão no Deleuze muito inspirados pelo Spinoza. São os temas da prudência e do desejo, ou do desejo da prudência. Embora seja uma fala conceitual, eu vou fazer uma construção mais de conceito mesmo. Eu acho que são temas muito imediatamente interessantes para nós. Eu estou me incluindo porque eu sou professora da filosofia, mas eu sou psicóloga, né? Porque são temas da ética, né, que envolvem o nosso modo de viver. Não dá muito para pensar nada fora desses conceitos, eu acho. Nada, assim, tá? Claro que dá, você pode pensar com outros conceitos, mas assim, nesse universo do Spinoza e do Deleuze e do Guattari, me parecem conceitos muito interessantes, importantes e que podem render algumas orientações para o que seria alguns elementos, talvez, para uma psicologia espinosista, né? Bom, eu estou retomando uma pesquisa que eu fiz há muitos anos atrás. Até eu falei aqui no grupo da Cristina sobre isso, sei lá, em 2012, 13. E aí eu abandonei, eu fiz no início de pós-doc. Acho que foi 2014, né? Pode ser. E depois eu abandonei, agora eu estou retomando sobre a prudência, que é um tema tradicional da ética ocidental. E curiosamente, no Deleuze e no Guattari aparece como assinado pelo Spinoza, mas dentro da própria recepção da obra do Spinoza não há qualquer consenso do que seria prudência para ele. Então é um tema que eu acho curioso. E eu tenho a impressão que o Deleuze e o Guattari também trazem uma nova leitura. Então já é um tema que cada, por exemplo, vou dar 3 exemplos, na filosofia, a recepção francesa do Spinoza, né, do século XX. Temos 3 autores importantes que chegam a escrever sobre isso, que é o Matheron, que no final do artigo praticamente diz que não tem, que está forçando um pouco a barra para dizer que tem uma prudência em Spinoza. O texto se chama Será que há ou não uma prudência em Spinoza, algo assim? Há uma prudência em Spinoza, uma pergunta, e eu tenho a impressão que ele diz que não. E tenta buscar o que seria algo próximo disso. O Laurent Bove, que tem um trabalho excepcional sobre a prudência em Spinoza, e a Chantal Jacquet, que também tem sua versão para o tema. Mas é inteiramente diferente uma versão da outra. E eu tenho a impressão que o Deleuze e o Guattari ainda trazem uma 4ª versão para a coisa. Então é uma investigação que tem essa curiosidade de cada autor vai trazendo e atribuindo ao Spinoza uma versão completamente diferente do que seria a prudência em Spinoza. Antes de entrar, eu vou fazer só um pequeno alerta. Acho que a maioria de vocês já tem algum tipo de contato com Deleuze, mas para quem não tiver, ele tem um procedimento filosófico que o Roberto Machado, né, descreve no livro Deleuze, a Arte e a Filosofia, como sempre realizando torções nos conceitos de outros autores, no sentido de submetê-los, subordiná-los a seus próprios problemas filosóficos. É um procedimento que ele não só assume como explicita, e que é a sua marca, a singularidade da filosofia dele. Então, não estou falando isso de modo algum como se fosse um demérito, porque eu não acho que seja. Acho que é a riqueza da coisa. Mas estou falando isso para quem não sabe, né, desse procedimento, para não ouvir o que o Deleuze fala sobre Spinoza como se, obviamente, estivesse em Spinoza, que não é o caso. É um filósofo falando do outro. Eu costumo falar assim, que o Deleuze só é mais legal, que ele diz isso, mas um filósofo falando do outro dificilmente, né, passa sem alterações na filosofia de origem.
Bom, qualquer um falando qualquer um, mas no caso de um filósofo, então, vocês podem imaginar. Então, dito isso tudo, eu vou chegar no conceito de desejo em Spinoza, mas já um pouco permeada pela leitura do Deleuze, mas eu vou fazer um joguinho de idas e vindas entre os dois autores, tá? Bom, na parte 3 da Ética do Spinoza, intitulado Da Origem e Natureza dos Afetos, há 3 momentos importantes em que o desejo, um dos afetos primordiais para Spinoza, é definido. No escolho da proposição 9, na demonstração da proposição 56 e na primeira das definições dos afetos que encerram a parte 3. No escolho da proposição 9, Spinoza assinala que o esforço para perseverar em seu ser, o conatus, recebe o nome de vontade quando referido apenas à mente e de apetite quando referido à mente e ao corpo simultaneamente. E que a única diferença entre o apetite e o desejo é que no desejo, os homens, como Spinoza diz, né, os seres humanos, têm consciência de seu apetite. E aí surge uma definição do desejo que o Deleuze justamente qualifica como nominal, que é o desejo como apetite quando dele se tem consciência. Aí na mesma parte 3, para comentar o que vem logo antes, na proposição 6, o Spinoza havia dito que toda coisa se esforça para perseverar em seu ser, e na proposição 7, que tal esforço é a essência atual da própria coisa. O Deleuze, no primeiro livro sobre Spinoza, explica que o conatus é o esforço para perseverar na existência uma vez esta dada, ou seja, uma vez que a coisa já existe. O conatus é, ainda conforme Deleuze, a função existencial da essência, a afirmação da essência na existência do modo. A coincidência entre o conatus, isto é, o esforço para perseverar no seu ser, e o desejo, implica tomar o próprio desejo como essência atual da coisa. Ou ainda, o desejo seria o conatus que se tornou consciente de si. E é apenas na demonstração da proposição 56, da parte 3, também conforme Deleuze, estou aqui acompanhando o livro dele, também o comentário dele, que o desejo recebe sua definição real, que envolve a sua causa. Agora eu vou ler esse trecho da Ética. Ora, o desejo é a própria essência ou natureza de cada um, enquanto concebida determinada a fazer algo por uma dada constituição sua, seja qual for. Logo, conforme cada um é afetado por causas externas, com esta ou aquela espécie de alegria, tristeza, amor, ódio, etc., isso é, conforme sua natureza é constituída desta ou daquela maneira, assim seu desejo diferirá da de outro, tanto quando diferem entre si os afetos de que cada um se origina. Então, segundo essa passagem, cada um ou cada uma, no encontro com causas externas, é afetado com afetos primordiais de alegria ou de tristeza, ou com outros afetos derivados, e a partir deste encontro, deste afeto, é determinada uma dada constituição de sua natureza. Ou seja, deste afeto nasce um desejo. Em suma, a causa do desejo é o afeto. E essa definição real, ela é retomada e completada lá no fim da parte 3. Vou citar. O desejo é a própria essência do homem, enquanto é concebida, determinada a fazer algo por uma dada afecção sua qualquer. Pois por afecção da essência do homem, entendemos uma constituição qualquer dessa mesma essência. Portanto, entendo aqui, pelo nome de desejo, quaisquer esforços, ímpetos, apetites e volições de um homem que, segundo a variável constituição do mesmo homem, são variáveis e não raro, tão opostos uns aos outros, que ele é arrastado de diversas maneiras e não sabe para onde voltar-se. O desejo é, portanto, não apenas o conatus que se tornou consciente de si, mas o conatus que se tornou consciente de si sob este ou aquele afeto.
Quando uma coisa encontra outra coisa, é afetada e nasce disso um desejo, ou seja, sua essência assume uma certa constituição, um certo estado. Só que falar em afecção ou constituição da essência ou da natureza, como se tratasse de estados da essência, provoca um certo estranhamento, né? Visto que a essência das coisas é eterna e não instantânea. Em verdade, essas expressões como afecção da essência ou estado da essência são referências à essência durante a existência. Ou seja, diria Deleuze, aludem a quanto a existência se expressa, aludem a quanto a essência se expressa a cada instante na existência, a como a existência afirma ou não, e afirma mais ou menos, a essência. Essa expressão, afirmação, varia, mas insiste ainda Deleuze, essa variação não pertence como tal à essência. Pertence apenas à existência ou à duração e concerne tão somente a gênese do estado na existência. Então, a dita constituição ou estado da essência ou desejo que nasce de um encontro é o efeito de uma variação afetiva que pertence propriamente à existência. Quando existe, uma coisa encontra outras coisas e caso se dê um bom encontro, ela sente alegria, ou seja, aumento de sua potência de agir, de sua força de existir. Caso se dê um mau encontro, ela sente tristeza, ou seja, diminuição da sua potência de agir e de sua força de existir. Os afetos primordiais de alegria e tristeza nada mais são do que essa variação da potência na existência. E como Spinoza define a essência como potência em ato, ele menciona a constituição da essência para designar a potência que se expressa ou se afirma a cada instante. E indica que há variações nessa expressão, nessa afirmação, de um instante a outro, sendo a alegria a passagem a uma maior potência e a tristeza a passagem a uma menor potência. O desejo é a essência da coisa, nasce ora da alegria, ora da tristeza, e os demais afetos derivados se encadeiam a partir do desejo assim originado. Quando o desejo nasce da alegria, esse afeto convém com a natureza da coisa e sua potência de agir é aumentada ou ajudada, seu esforço para perseverar na existência favorecido. Quando o desejo nasce da tristeza, a potência de agir da coisa é, de certa forma, diminuída, como se ela fosse subtraída, como se dela fosse subtraída a potência da coisa externa. Pois todo o seu esforço para perseverar na existência é investido em abreviar o mau encontro. Por isso, Spinoza estabelece na proposição 18 da parte 4, abre aspas, o desejo que se origina da alegria é mais forte, sendo iguais às outras condições, do que o desejo que se origina da tristeza. Fecha aspas. E continua na demonstração da mesma proposição. O desejo é a própria essência do homem, isso é, o esforço pelo qual o homem se esforça para perseverar em seu ser. Portanto, o desejo que se origina da alegria é favorecido ou aumentado pelo próprio afeto de alegria. E aquele que, ao contrário, se origina da tristeza é diminuído ou coibido pelo próprio afeto de tristeza. Por isso, a força do desejo que se origina da alegria deve ser definida pela potência humana e simultaneamente pela potência da causa externa. Mas a força do desejo que se origina da tristeza deve ser definida só pela potência humana. E assim, aquela é mais forte que essa. Ao analisar todas essas passagens da ética do Spinoza, Deleuze as remete à sua leitura da filosofia spinozana à luz do problema da expressão. Dentre os diversos aspectos da ontologia expressiva spinozana, destacada por Deleuze, interessa circunscrever, para tratar do desejo, a expressão da essência dos modos finitos. A essência, como já foi dito, é potência. Ou conforme a formulação de Deleuze, a essência do modo finito é um grau de potência ou de intensidade que se expressa de duas maneiras. Segundo um eixo cinético, a essência se expressa numa relação ou proporção de movimento e repouso, de velocidades e lentidões, que subsume partes extensivas. Explorando a pequena física de Spinoza, que se situa entre as proposições 13 e 14 da parte 2 da Ética, Deleuze destaca que o indivíduo existe quando a ele pertencem partes extensivas, ou corpos simples, que se compõem de modo a efetuar um certo ritmo, ou ainda, nas palavras do próprio Spinoza,
que comunicam seus movimentos uns aos outros numa proporção certa. Conforme o eixo dinâmico, a essência se expressa num poder de afetar e ser afetada, numa capacidade afetiva preenchida por afecções. Era essa a segunda compreensão da expressão da essência que aludíamos anteriormente. A essência se expressa ou se afirma na existência em uma potência de agir, em uma força de existir, em uma intensidade. Essas duas maneiras pelas quais a essência se expressa são inseparáveis. Quando há uma composição de ritmos entre modos, o encontro é bom, produz-se alegria e o desejo se fortalece. Quando há uma decomposição, quando um ritmo externo atrapalha o ritmo do indivíduo, engendra-se a tristeza e o desejo se enfraquece. Marcado por Spinoza e outros autores, Deleuze e Guattari lançam seu próprio conceito de desejo em O Antiédipo. Nesse livro, o problema da expressão perde momentaneamente a centralidade, mas as composições e decomposições e as variações afetivas são decisivas para a concepção do desejo como princípio imanente de produção do real. As máquinas desejantes e suas sínteses são construídas com elementos dos pensamentos de Freud, Marx, Nietzsche e mesmo Kant, mas retiram do indivíduo em Spinoza a possibilidade de composição ao infinito e de produção de intensidade. Em O Antiédipo, tudo é máquina de máquina e as máquinas desejantes se conectam ao infinito num funcionamento orientado pelas sínteses do inconsciente, que desemboca na produção de intensidade, e assim se produz o próprio real. Em Mil Platões, Deleuze e Guattari se desfazem das sínteses do inconsciente inspiradas em Kant e se dedicam a uma lógica das multiplicidades, que abarca ainda outros funcionamentos para além do desejante e do social, detalhadamente trabalhados em O Antiédipo. As máquinas desejantes cedem lugar a agenciamentos e a operação do desejo agora se chama experimentação. Experimentar é buscar as composições que produzem intensidades que aumentam a potência. Spinoza se mantém, de maneira ainda mais explícita, um pensador incontornável, pois a experimentação deleuze-guattariana advém da teoria das noções comuns de Spinoza, embora não se reduza a ela. Inicialmente, Deleuze e Guattari estimam que a experimentação quando, num bom encontro, um indivíduo se esforça para compreender o que há de comum entre ele e a coisa externa, que com ele se compõe. Esse esforço pode eventualmente levá-lo a formar uma noção comum, ou seja, uma ideia adequada acerca da composição que ele protagoniza. Uma ideia adequada envolve causa e efeito. Os efeitos são a composição e a alegria. A causa é uma lei de composição da natureza, que elucida como a composição entre os ritmos das duas coisas ocorre. Ou seja, a causa envolve a natureza das duas coisas. A consequência é que o próprio indivíduo, sua natureza, é causa da composição. Então, se ele compreende isso, compreende algo de sua própria natureza e se percebe ele próprio como causa adequada de sua alegria. Nesse momento, se torna ativo, pois deixa de apenas padecer um efeito para ser causa adequada desse efeito, e se torna livre, porque esse efeito decorre de sua própria natureza. Liberdade em Spinoza não é livre-arbítrio, mas algo que se conquista pontualmente quando uma ação decorre da própria essência ou natureza da coisa. Tudo é necessário na natureza e o homem faz plenamente parte da natureza. Então, suas ações e paixões não escapam da determinação das leis da natureza. Sua única maneira de se tornar livre, já que sua liberdade não está dada, é compreender algumas dessas leis da natureza de maneira a favorecer a afirmação de sua essência, ou seja, de maneira a ser determinado em seu desejo a agir em conformidade com a sua natureza, perseverando em seu ser e conquistando a potência de agir e de pensar. A liberdade é, pois, livre necessidade e não livre-arbítrio. A grande dificuldade é que o homem nasce ignorante dessas leis da natureza e, em função disso, padece. É determinado por causas externas que o distanciam cada vez mais de sua liberdade. Sendo assim, como se orientar na busca por noções comuns? Quais são as coordenadas da experimentação nesse primeiro momento?
Enquanto é completamente ignorante, o homem se orienta por indícios. Ele dispõe de seus afetos primordiais de alegria e tristeza, que indicam, respectivamente, que houve composição ou decomposição de seu ritmo, de sua proporção ou relação característica de movimento e repouso, de velocidades e lentidões. Em suma, ele sente sua potência de agir, sua força de existir, aumentar ou diminuir, seu desejo se fortalecer ou enfraquecer. Por isso, no segundo escolho da proposição 45 da parte 4, Spinoza toma a alegria como regra de vida. Em seu primeiro momento, a experimentação é, portanto, a seleção das paixões alegres. Como o homem é ignorante das causas de suas alegrias, ele necessariamente padece, ou seja, é determinado por causas externas e apenas recolhe os efeitos dos encontros. Mas há dois modos de padecer: as paixões tristes, que enfraquecem o desejo, e as paixões alegres, que fortalecem o desejo. Em nenhum dos casos o homem é ativo e livre, mas com as paixões alegres, ele se aproxima de uma atividade. Ele aumenta as chances de conquistar sua liberdade e ter uma vida mais intensa. Ao contrário, as paixões tristes diminuem cada vez mais sua potência de agir, impedem a produção de intensidade. Selecionar as paixões alegres, viver segundo a regra da alegria, é o primeiro sentido da experimentação. Esforço para organizar os encontros, expondo-se mais aos alegres que aos tristes. No segundo sentido, a experimentação é o esforço de compreensão da composição que ocorre em um bom encontro. A já aludida busca por noções comuns, que tornam os indivíduos livres e ativos, fazem deles causas adequadas de seu aumento de potência. Por fim, no terceiro sentido, a experimentação é a experimentação da própria essência. O sentimento de que essência e existência coexistem. É sentir a eternidade durante a existência. Sentir e experimentar que somos eternos. Isso ocorre quando nos esforçamos para desdobrar ao máximo a nossa potência e nos tornamos criadores, expressando, afirmando toda a nossa essência. De um sentido ao outro da experimentação, a intensidade da vida, a força do desejo aumentam. Trata-se de um longo aprendizado ético que não é isento de riscos. Justamente porque o indivíduo nasce ignorante e mesmo passa a maior parte da vida, se não toda, imerso nessa ignorância, os riscos implicados quando ele se engaja na experimentação são inúmeros. O fracasso na composição e decomposição, a diminuição da potência, a interrupção da experimentação, a multiplicação de empecilhos à experimentação, e mesmo o desvio da experimentação para o empreendimento mortífero que ameace a vida ao invés de intensificá-la, que desnature o desejo e substitua o esforço a perseverar no ser por atentados contra a vida. A neurose, a loucura, a morte, o fascismo. Como enfrentar tantos perigos sem abdicar da experimentação como aprendizado ético? A prudência é o conceito que responde a esse problema. É a regra imanente à experimentação desejante que funciona como condição para a continuidade do processo. Trata-se de uma avaliação feita no meio da experimentação, que dosa os riscos, sempre levando em conta as indicações dos afetos, a capacidade efetiva do indivíduo, assim como seu ritmo. Dosa os riscos, né? A prudência tem em conta os dois eixos do indivíduo, cinético e dinâmico, ritmo e capacidade afetiva, para estimar o que ele pode suportar a cada momento. É uma espécie de dose contra a overdose, escreve Deleuze e Guattari. Essa arte das doses pode até sinalizar a necessidade de suspender a experimentação, mas, em geral, ela apenas modula seu ritmo, sua extensão, sua intensidade, de modo a garantir que ela continue. Trata-se de um cálculo aproximado. O risco não é eliminado, mas reduzido. A garantia não é total. E pode ser que, de uma hora para outra, algo saia errado. O importante é que, neste caso, a experimentação possa ser relançada. É curioso que Deleuze e Guattari recorram a Spinoza para falar em prudência, já que sequer há um consenso sobre a existência de uma prudência em Spinoza. Já falei sobre isso, né?
Além disso, os autores aludem a uma oposição entre prudência e sabedoria que faz pensar mais em Aristóteles e na célebre leitura que dele faz Pierre Robin do que em Spinoza. Entretanto, eles são explícitos quanto à origem espinosista da experimentação, e Deleuze também indica em seu segundo livro sobre Spinoza que a longa prudência inerente à experimentação é uma sabedoria espinosista, deixando claro com que filósofo ele está construindo o seu próprio conceito de prudência. Uma das consequências importantes de tomar Spinoza como aliado para se pensar a prudência é que esta deixa de ser uma simples componente da filosofia prática e passa a ter uma relevância ontológica. Deleuze é espinosista ao manter em sua filosofia a estrita relação entre ética e ontologia, mas inverte os termos. Em Spinoza, a ontologia é a condição da ética, ao passo que, para Deleuze, a ética é uma condição prática da ontologia. Há um construtivismo ontológico que faz com que o ser precise ser construído a partir dos encontros entre os indivíduos. Assim, a prudência é o princípio imanente da experimentação desejante. É o que orienta o aprendizado ético e é a partir desta composição entre indivíduos, conquistada nos bons encontros, que se constrói o ser. Que Deleuze e Guattari chamam, à sua maneira, mas sempre marcados por Spinoza, de plano de imanência. Então, a prudência faz parte da filosofia prática, mas a filosofia prática é a condição da ontologia, o que implica que a prudência tem um efeito na construção do próprio ser. Então, só para terminar aqui minha fala, eu vou trazer alguns elementos que eu pensei, né? O que eu penso, eu tenho extraído da minha prática como psicóloga mais clínica, né? Eu trabalho com clínica psicanalítica. Então, obviamente, que as coisas eu pensei junto com esses autores, mas também mais concretamente. Mas eu acho que dá para pensar em vários campos. Não, eu vou concluir mesmo, estou na última parte. Então, alguns elementos, né, a partir do que eu trouxe, que a gente poderia, como sugestivos mesmo. Obviamente, eu não estou fechando questão, foi o que eu fiquei provocada pelo evento. Psicologia espinosista, tentei extrair, né, recortar alguns elementos possíveis para a conversa. Né? Fiz uma série de pontos, 13, né, que é um número maravilhoso que a gente vai precisar muito desse ano. Primeiro ponto: os indivíduos são absolutamente singulares e nada sabemos de antemão sobre aquilo que os compõe ou decompõe, aumenta ou diminui a sua potência. Eu vou trazer, são frases um pouco soltas que eu acho que são coordenadas úteis para a nossa construção da psicologia espinosista. Não, 2. Não há modelo para a existência. O único critério de que dispomos para buscar uma vida intensa é a alegria. 3. A tristeza atrapalha a compreensão ao invés de ajudá-la. Mas compreender a tristeza pode ser muito útil para evitar o mau encontro. 4. É mais fácil, embora ainda difícil, compreender uma alegria do que uma tristeza. A alegria eventualmente favorece a compreensão. 5. Os afetos são as melhores pistas de que dispomos para o aprendizado ético. É nesse sentido que Deleuze e Guattari propõem substituir a interpretação pela experimentação. 6. Nossos encontros com os indivíduos com quem trabalhamos, nós psicólogos, no caso aqui, mas enfim, eu acho que isso se expande, né? Também devem ser avaliados, antes de mais nada, pelo critério do afeto. 7. O ritmo também é algo decisivo em qualquer processo. Precisamos estar atentos ao ritmo. 8. Os psicólogos não são diferentes dos outros seres humanos quanto à ignorância das leis da natureza. Nós não sabemos muito mais do que os indivíduos que nos procuram em busca de ajuda. Somos postos em um lugar de autoridade porque imaginam que sabemos algo sobre a natureza do homem. Mas cada homem é singular, ser humano no caso, e desconhecemos a natureza singular dos seres humanos que encontramos, tanto quanto qualquer outro indivíduo. Ponto importantíssimo. 9. Isso me fez pensar no Klaus, que falava pra gente no primeiro período para chocar o pessoal, que é: vocês são burros, ignorantes, e vieram aqui para se tornar sábios e inteligentes.
Ele ainda é otimista, né? Bom, vamos lá. 9. Nós mesmos precisamos nos esforçar para nos compor com aqueles que nos procuram. 10. Uma psicologia espinosista é incompatível com a ocupação de um lugar de poder. 11. Uma psicologia espinosista é inseparável da perspectiva da imanência, ou seja, tudo deve ser avaliado desde dentro da experimentação, segundo o princípio da prudência e as coordenadas dos afetos e dos ritmos. Não há ponto de vista superior ou exterior à experimentação. 12. A experimentação precisa ser relançada a cada interrupção e continuada quando se está no meio dela. 13. O objetivo de qualquer experimentação, de todo aprendizado ético, é aumentar a potência. Tudo na ética se orienta pela potência. Eu extraí isso mais para lançar a discussão, também para usar esse número maravilhoso, 13. Mas é isso, obrigada pela atenção de vocês. Alô? Então, eu tenho uma responsabilidade, né, de encerrar esse dia, essa última mesa a gente fez uma experimentação que foi trazer a fala de alguém que não pôde estar, né, mas que não vai poder debater. Então, não sei se deu muito certo essa experimentação, mas foi uma maneira de ter o André presente, né? E a Mariana agora é que vai poder, né? Nós vamos poder debater com quem perguntar alguma coisa para a gente. Mas eu também gostaria de poder debater com o André, porque eu acho que ele fez colocações muito importantes para mim, por exemplo, que acho que tem uma coisa que nós precisamos pensar, é sobre essa visão de pulsão, ou de consciente, ou de id, né? Muito ligada ao negativo, né? E o André, ele é uma pessoa que pensa essa questão, quer dizer, tem um livro, né? Pulsão de morte, interrogação, né? Então ele já há alguns anos que ele tenta, que ele tem pensado, né, sobre essa questão do negativo no campo da psicanálise, né? E essa visão, né, muito, vamos dizer, repressiva até, né, da pulsão, né? Então, seria interessante, mas nós poderemos, não sei quando, debater, já que a próxima vez, a sexta-feira, também é online, né? Mas, bom, também compartilho, né, do que a Mariana falou, que é difícil porque a mesa anterior ela foi muito rica e foi numa outra direção, né, que podia ter sido uma outra mesa que fosse na mesma direção, mas eu acho que não vai ser. Mas, enfim, assim, a gente não tem como prever essas coisas, né? Porque, na verdade, essa mesa aqui continua o tema da clínica, né? Que tinha sido começado uma mesa antes. Então, o meu tema é resistências na clínica e na política. Então, é uma coisa que tem me ocupado a cabeça, né? Pensar o que autoriza, né? O que permite que a gente pense clínica e política ao mesmo tempo em Spinoza. Até mesmo um livro como Tratado Político, né? Que é um livro, como o próprio nome diz, né? É um tratado político, mas eu me aventuro a pensá-lo clinicamente. Então, o que permite, dentro da filosofia de Spinoza, pensar assim, né? Então, a primeira coisa justamente é uma proposição da Ética 2, a proposição 13, que no final ela termina dizendo: o universo inteiro é composto de múltiplos indivíduos. A natureza inteira é um só indivíduo, cujas partes, isto é, todos os corpos, variam de infinitas maneiras. Depois vem os postulados, né, que alguns desses postulados que se seguem na Ética 2,
Então, o primeiro, né, o corpo humano compõe-se de muitos indivíduos de natureza diferente, cada um dos quais é também altamente composto. Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano são afetados pelos corpos exteriores de muitas maneiras. O 4, o corpo humano tem necessidade para conservar-se de muitos outros corpos pelos quais ele é como que continuamente regenerado. E o postulado 6, o corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores de muitas maneiras. Então, esse universo inteiro, composto de múltiplos indivíduos, do jeito que Spinoza fala, ele permite que a gente transite entre esses indivíduos, porque não existe entre eles uma diferença de natureza, e sim de grau, né? Então, você pode estar falando de um indivíduo estritamente considerado. Eu tenho usado essa expressão porque eu entendo que tanto você pode falar indivíduo para falar de um grupo, de uma instituição, por exemplo, a UF é um indivíduo, essa sala é outro indivíduo, e cada uma de nós aqui é um indivíduo multiplamente composto. E até formamos um indivíduo nessa mesa, né? Então, o que é uma coisa bem interessante para permitir essas experimentações, né, como a Mariana falou, de trabalhar simultaneamente os corpos ditos individuais, né, pela psicologia, estritamente compostos, o João, né, como indivíduo, e também um país, um estado, etc. Então, o que significa dizer isso? Porque eles são atravessados pela variação dos afetos. Eles são multiplamente compostos e são atravessados por essa dimensão dos afetos, né, que Spinoza diz que ele vai buscar compreender os afetos, né, que eles são como os fenômenos da natureza, como o clima, como o fenômeno das marés, né? Então, tanto para compreender a clínica quanto a política, nós precisamos compreender os afetos humanos, né? E ele até diz que os políticos, né, eles entendem de afetos mais do que os filósofos, porque os filósofos ficam tentando impor modelos e, quando vão tratar de uma sociedade, né, impor modelos ou criar modelos de sociedade, enquanto que os políticos, eles entendem dos afetos. Pena que eles só usam os afetos, né, para esse conhecimento, para enganar o povo. Pequeno detalhe, mas se eles usassem para uma coisa mais construtiva, como, aliás, de repente o psicólogo, né, faz, ou o psicanalista, ou o psicólogo social, pode usar do conhecimento dele, que ele tem dos afetos, para alguma coisa que não seja enganar os outros, né? Bom, esperando-se, né, que o psicólogo faça isso. Mas, então, nesses postulados que eu li, também aparece, né, os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano são afetados pelos corpos exteriores de muitas maneiras, né? E o corpo humano, primeiro, né, compõe-se de muitos indivíduos de natureza diferente, cada um dos quais é também altamente composto. Então, como diz o Guattari, né, nós somos uma multidão, né? Então, nós somos múltiplos, compostos, né, de multiplíssimos indivíduos. Se olhar para mim, Cristina, somente, eu já sou isso, né? Mas imagine olhando-se para essa sala, né? Então já é uma multidão de indivíduos imensa, uma quantidade imensa, né, então essas multiplicidades, né, que compõem, então o estudo da multiplicidade, que é um tema deleuziano também, né, para compreender tanto os indivíduos quanto as multidões, os povos, os países, né, as instituições. São fenômenos múltiplos, né? Deixa eu ver. Bom, e aí o estudo dos afetos, né, que atravessam esses fenômenos coletivos ou institucionais, são muito importantes, né? Não precisa
não se pode deixar de considerar, por exemplo, para entender fenômenos como o fascismo, né? Que aí a gente começa a transitar para um campo que é individual, mas é coletivo, né? Então, o pensamento Spinoza eu acho muito útil para pensar isso, né? O que é, para não fazer aquelas separações, né, que já houve muito no campo da psicologia, né? Poder pensar simultaneamente fenômenos como neurose e como fascismo, por que não, né? Como Reich, naquele livro dele, Psicologia das Massas do Fascismo, fez, né? Mas que pode ser feito por outros caminhos, não necessariamente só através do pensamento Reich. Bem, outra coisa que nós podemos pensar é o que já foi trazido por várias pessoas que falaram aqui hoje, né? Como que a mente humana, que nós pensamos e agimos melhor em grupo ou no coletivo, né? Então, pela Conceição, por várias pessoas que falaram, né, que nós fazemos tudo melhor, pensamos e agimos quando estamos juntos, né, quando estamos numa situação de multidão. E é o que mais pode nos favorecer face à nossa incrível fragilidade, né, que podemos ser destruídos a qualquer momento por uma potência maior do que a nossa, mas a única coisa que nos salva é justamente essa possibilidade de nos juntarmos, né? Então, isso já foi muito dito hoje, né, de diversas maneiras. Agora, então, será que a gente poderia falar também de direito de guerra, né, que é uma expressão que aparece no Tratado Político, também aplicar o direito de guerra para o indivíduo estritamente considerado, né, o direito de guerra na clínica e na política? Então, eu acho interessante pensar a positividade do conflito na clínica, assim como na política, né? É a potência do comum que permite exercer uma potência humana e não a potência de um só. Isso é uma frase do Laurent Bove que eu estou citando, né? O vetor que amplia a quantidade de encontros com coisas e pessoas que podemos fazer, amplia também a capacidade de pensar e agir. A construção de uma democracia na qual se busca o que é melhor para todos implica nesse pensar comum, que Spinoza chama de razão. Então, esse pensar comum, que é construído democraticamente, a gente pode, porque a democracia é um estado, né, que aparece quando você pensa bem, quando você não está determinado a partir do exterior, quando você é livre, quando você não está sendo subjugado, no caso de um povo, né? Quando ele está sendo subjugado por outro povo, ele também não pensa bem, não age bem também. Então, essa liberdade, essa coincidência de liberdade com razão, né, que aparece muito no Tratado Político, é muito interessante para a clínica. E também essa positividade da luta, que é da política, né, mais fácil identificar com a política, mas lembremos que o Guattari usa essa expressão lutas do desejo, né? Então, eu acho interessante a gente retomar essa perspectiva das lutas do desejo, e a gente pode retomar estudando o Tratado Político de um ponto de vista, digamos, que pode ser clínico, né? Então, a gente viu aqui a Conceição falando das lutas do povo negro, né, que podem produzir efeitos terapêuticos. Continuamente ela fala disso quando faz os grupos, né? E eu também tive a oportunidade trabalhando em clínica e direitos humanos, né, com pessoas atingidas, foram torturadas ou atingidas pela ditadura, pela violência do Estado, que a gente reparava que quando ocorria, e acho que ainda
ocorre talvez mais até do que no tempo que eu fazia essa clínica, né, de governantes defenderem a tortura publicamente, né? Então, isso, quando são ditas essas frases, quando isso tem efeitos muito negativos sobre quem está se tratando, né? Está num grupo terapêutico, alguma coisa assim. Então, quer dizer, a política e a clínica, elas caminham juntas, né? Nesse ponto, a gente vê muito claramente que a piora de pessoas que escutam falar justificativas de matanças, né? De tortura, né? Isso que a gente vê tão frequentemente, possui efeitos terapêuticos péssimos, né? E não adianta muito interpretar nada, acho que não tem nada que interpretar, né? Porque estamos todos... Agora, imagina quem escuta uma frase dessa, quem perdeu um filho, por exemplo, né? Quem acabou de perder um filho, que ouve que não estava certo. Como é que ele defendeu aí que os policiais estavam certíssimos de ter praticado aquelas chacinas, né? Então, é só um exemplo, assim, de como que essas coisas se relacionam, né? Ou, por exemplo, como elas se relacionam quando a gente sabe que no Brasil as oportunidades que são dadas aos negros não são as mesmas que são dadas aos brancos, né? No entanto, eles são meio que... todos nós, né, somos meio que instados assim, a acreditar que é o mérito pessoal que faz você chegar lá, né, como se diz. Então é só você batalhar, estudar e você chega lá, quando é uma grande mentira. Então esse discurso do mérito, ele só é destruído se a pessoa começa a ter uma participação política, né, nas lutas que os negros brasileiros empreendem, né, ou nas lutas contra o racismo, antirracista. Só assim que você chega lá. Eu acho que é pela política, não adianta. Fica muito mais difícil, né, se dar conta de que não é o mérito pessoal, né? Então, se você... Como, aliás, a gente no grupo Tortura Nunca Mais, que eu participei, né, da clínica, né, que eu estava falando, a gente tinha certeza de que não era apenas pela terapia, né? Havia uma participação política também, que era voluntária, né? Ninguém era obrigado, mas que se tornava muito mais terapêutico, né? Se a pessoa, além de fazer a terapia, fizesse militância, né? Isso tem outros autores dessa área que falam, quer dizer. Então, porque a militância é também estratégia de vida, né? Também é luta do desejo. Então, tanto faz ser num espaço de terapia, quanto não ser, como um espaço não definido, geralmente não definido como terapêutico, né? Outra questão também, para a gente falar de direito de guerra, é muito interessante porque Spinoza, lei e direito são coisas indissociáveis, né? Então, lei e luta. Então, a lei não é uma coisa que paira acima das nossas cabeças, mas é alguma coisa que a gente toma de assalto, né? Quer dizer, a luta, quando Spinoza fala em lei, ele está sempre falando uma luta em direitos, né? Na luta por direitos. Inclusive, até o Maquiavel fala que quando tem muitos conflitos numa sociedade, ela é mais saudável. Primeiro, é mais saudável, ele até parece um Reich, né, do século não sei qual, porque ele diz que precisa expressar esses humores, né, que se esses humores ficarem presos, né, retidos, que tanto a sociedade quanto o indivíduo vão ficar mais doentes. Então, precisa expressar esses conflitos. E esses conflitos, uma vez expressos, eles são ótimos porque eles produzem melhores leis do que quando eles não são expressos. Então, o conflito é ótimo, ele diz, o conflito é saudável e positivo, né? Então, esse mesmo princípio
Acho que o Winnicott também fala sobre isso, de uma maneira belíssima, né? Naquele texto A Juventude Não Dormirá, que tem na Privação e Delinquência, né? Que ele diz que, ele citando uma poesia de Shakespeare, onde Shakespeare se refere a que a adolescência, né, como um período que era bom se os adolescentes dormissem, porque se eles dormissem ia ter menos crimes, menos roubos, menos desrespeito aos mais velhos, né? E que não tinha jeito, isso o Shakespeare falando, né? Mas aí o Winnicott diz, eu concordo, tá aí, eu concordo. Só que tem uma coisa, os adolescentes não dormirão. Eles não dormem, mas o Winnicott achava que eles não tinham que dormir mesmo, né? Porque eles não dormindo, eles trariam um novo, né? Eles trariam, e é a capacidade de uma sociedade de aceitar seus adolescentes, né? De não fazer como a nossa faz, né? Que trancafia nas instituições socioeducativas, né? Ou assassina. Ou assassina direto, não, você tem razão, não, eu fui para o caminho até melhor, antes desse tem o outro mais direto. Então é a solução do conflito letal, né? É uma solução de conflito, mas letal. Então o que o Winnicott está dizendo, não. Os adolescentes não dormirão nem morrerão, né? Eles ficarão lutando. E aí ele até ainda diz, será que os adolescentes querem ser compreendidos? Aí ele diz, não, eles não querem ser compreendidos, eles querem só expressar o que eles querem, né? O que eles estão querendo como ser, né? Já uma pessoa que não dependa do pai e da mãe, né? Então, nisso o que eles querem é se afirmar, é se expressar. Não querem que nenhum adulto apareça para dizer, eu entendo você. Não. Eles não gostam. Você pode reparar que eles detestam isso, né? Não adianta, se você aparecer assim, aí é que piora, aí é que não fala mais nada mesmo. Mas, então o Winnicott também, eu acho que ele partilha dessa ideia do conflito como uma coisa altamente positiva. E aí a gente tem que lembrar também que nós vivemos num país, né, onde reina o medo, né? A solução de conflito, ela a solução que o Estado brasileiro adota é através do medo, impor o medo à população. Já não é mais nem a esperança, né? Porque, aliás, até eu acho que o capitalismo mundial ele não está nem mesmo conseguindo produzir esperança. O mundial, né? Não precisa nem ser o nosso. Mas esperança, assim, submissão alegre, como alguns já falaram, né? Alguns spinozistas já falaram, submissão alegre quer dizer, você submete, mas você fica contente, você vai comprar o seu celular ou seu carro, e esse então ninguém vai comprar mais. Mas então, isso não está conseguindo produzir submissão alegre, né? Então é mais assim, medo e a paz do escravo, né? Que diz o Spinoza que isso não é paz, né? Essa paz obtida pelo medo, com as armas e tudo, isso não é paz, isso é só ausência de guerra, né? Então ele... Agora, tem uma passagem que eu selecionei aqui do Laurent Bove, né? O nosso palestrante que vai encerrar a nossa jornada na sexta-feira, né? Então tem uma passagem aqui que eu acho fantástica, porque a gente entende perfeitamente do que ele está falando. No estado de medo levado até o terror que faz reinar as milícias armadas, paralisa toda a dinâmica da resistência, reduz os homens à inércia e transforma a sociedade em rebanho. Ataca o conatos mesmo do corpo comum. Pretende reduzir a vida comum à vida de rebanho. No cume da dominação, os tiranos não desejam mais a glória, isto é, o reconhecimento de seus próprios súditos,
que são negados enquanto tais e tratados em quantidade, como gado. Então, isso é ele falando de um estado de dominação pelo medo prolongado, né? Que ele fala muito do povo turco, né? O Spinoza, numa época, na época do Spinoza, né? Que era um exemplo desse tipo de dominação, que é um prolongamento de uma dominação pelo medo, né? E que chega a uma vida de rebanho. Então, nada mais lamentável que essa paz pela qual os homens, inúteis a si mesmos, solitários e mudos, sem compaixão, nem projeto, nem memória, fixados no presente de uma sobrevivência animal, sobrevivem efetivamente na apatia, no processo contínuo de sua própria morte. Bom, então aí a gente pode também pensar. A gente não falou tanto de vida, de alegria, né, usando Spinoza, então como é que surge isso aqui, né? Mas já tinha surgido isso aqui quando a gente tem o axioma da parte 4, né, da nossa constante ameaça de ser destruído por uma potência maior do que a nossa. E essa descrição aqui é só quando uma potência maior do que a nossa não chega a nos destruir, então a gente continua uma vida, mas é uma vida de rebanho. Então, como sair desse estado, né? Então, a colonização da imaginação na clínica. Eu vou falar um pouco disso também. Um dos caminhos que nós temos para entender como que os homens, né, se submetem, como que os homens, aquilo que Spinoza fala, né, se submetem, né, se tornam servos, né, buscam a servidão como se fosse sua liberdade. Qual é o caminho mais curto para isso? É um trabalho com os afetos humanos, justamente, né? Então, a Conceição também se referiu a isso quando as pessoas se acham inferiores, quando elas se acham, se sentem, né? É o famoso complexo de vira-lata que o Lula tão bem enunciou, né? Esse trabalho da imaginação, com a imaginação, feito, né, pelo Estado, pelo poder, e que nos convence, né, de que nós somos impotentes, né? É um trabalho com a imaginação, é um trabalho para nos convencer da nossa própria impotência. Então, mas aí é uma questão de se a gente vai acreditar nessa impotência. É uma questão de crença, porque é feito um trabalho. Mas isso não quer dizer que é um trabalho feito definitivamente. Eu vou continuar, que aí vocês vão entender. Não é definitivo. Então, o trabalho com a colonização da imaginação produz tristeza e inferiorização, limitando e reduzindo a capacidade de agir e pensar. Pensar e agir não estão dissociados no pensamento de Spinoza. Bem ao contrário, só agimos quando somos capazes de pensar. Muitas vezes, estando determinados do exterior, somos passivos e estamos na paixão, né? Acho que o Winnicott fala também desses estados de dissociação, né, como de falso self, que já foram referidos aqui. Então, são estados que tanto na clínica, né, individual, quanto quando a gente está falando dos coletivos, quando nós estamos dominados do exterior, somos passivos, estamos tomados por afetos tristes, por pensamentos tristes. Um deles, né, característico, é o de autodesvalorização. Também uma coisa que a Mariana já referiu, que eu também acho super importante, aquela proposição que ele fala da tristeza, né? Que quanto maior for a tristeza, tanto maior deve ser a parcela de potência de agir do homem que ela contraria. E também, tanto maior será o esforço, a potência de agir, com o que empregará para afastar a tristeza. E quanto maior a tristeza, maior a luta contra ela, eu coloquei, né? Então, não é só na alegria que a gente persevera no ser, porque a princípio parece que é só na alegria que temos que ficar alegres, né? Não.
A gente pode ficar triste, quer dizer, também ninguém precisa nos autorizar, que a gente já fica mesmo. Agora, mas é que a tristeza é muito interessante porque a gente persevera no ser com a nossa potência, né? Porque o que vem do exterior não está ajudando, só está piorando. Então, desqualificando, a gente se desqualificando, né? Ou a gente sendo desqualificado, né, de várias maneiras, a gente ainda assim persevera, né, com a nossa própria potência, apesar da tristeza. Só que precisa mais potência, né? Precisa é uma luta maior, né? Mas ela é mantida graças à nossa própria potência. E outra, eu queria falar um pouco também sobre os meios digitais, né? Como meios para trabalhar a nossa imaginação. Então, a ideia de colonização da imaginação, que eu comecei a desenvolver essa ideia, né? Porque nós temos aqui, né, nós vivemos o tempo todo tendo a nossa imaginação colonizada, né? Produzido afetos tristes, produzida impotência, e a gente pode não acreditar nisso, mas pode acreditar, né? E um dos fatores um dos meios de produção dessa colonização da imaginação são justamente os meios digitais, né? Então a gente pode dizer, bom, então estamos tristes e ferrados porque vivemos 2 anos de pandemia. E usamos os meios digitais, né? Então não é tão radical assim, porque, por um lado, isso nós usamos porque era o que nos era possível, né? Então até tem um trabalho feito da nossa imaginação com esses meios digitais, né? De modo a que eles se tornem, por exemplo, uma pessoa que faz terapia por um meio digital, ela vai se emocionar, né? Até ultrapassando o fato, apesar dela saber que o terapeuta não está ali, que o terapeuta está, sei lá, às vezes em outro país até, mas ela vai preencher com a imaginação dela uma proximidade. Então ela pode se emocionar como se a pessoa, né, como se o grupo, né, estivesse presente, como é o caso que nós fazemos um grupo, eu e a Marilza, não sei se a Marilza ainda está aí. Está lá. A gente faz um grupo, né, online há 2 anos, começou durante a pandemia, e é uma coisa muito significativa para as pessoas que só vieram a se conhecer. Já tinha quase 2 anos que nós fazemos o grupo, né, que nós fizemos um encontro no Arretado ali, e as pessoas se conheceram depois de muito tempo. Mas os afetos não foram... É difícil dizer se houve, né, se houve alguma perda, né, digamos. Mas eu acho que a gente também precisa avaliar que, de fato, quando a gente não vê as pessoas, né, e só fala com elas por meios digitais, há uma perda, né? Então, mais ou menos uma coisa como o Carlos Eduardo falou, quer dizer, quando somente parte do corpo, tem partes do corpo que estão excluídas, né, nesse contato que nós temos através dos meios digitais. E a gente, por mais que a gente tente trabalhar com a nossa imaginação para compensar isso, chega um ponto que às vezes é mentira. Então, assim, a mente não erra por imaginar, mas ela erra somente quando ela acredita nessa fábula, vamos dizer assim. Ela começa, né, você produz um cavalo alado na sua imaginação, tá ótimo, é maravilhoso, você pode sonhar com um cavalo alado. O problema começa quando você começa a querer voar no cavalo alado. Então, é o caso da imaginação, a gente achar que, não, tudo bem, o digital é ótimo, agora eu vou fazer só terapia digital, porque afinal é melhor, porque eu não tenho que me deslocar, né? Então, aí já começa, e aí eu concordo muito com esse filósofo coreano, né, que fala, o Byung-Chul Han, que afirma que o Homo digitalis não é um homem de ação, apontando para esse afastamento da realidade, né, que
que se produz nesse uso exclusivo e continuado dos meios digitais. E aí ele fala uma coisa interessante, né? Que quando o correio começou a ser usado em larga escala, aí ele conta que o Kafka parece que comenta, né, que esses beijos mandados por carta não chegavam, né? Esses beijos nunca chegavam. E aí ele diz que esse nosso mundo, ele acha que é um mundo onde os fantasmas, de repente, podem ter vencido, né? Porque a gente tem uma dimensão que a gente vive cercado de fantasmas. Mas agora eu acho que a gente acredita que os fantasmas existem. Esses fantasmas são reais. E a gente muitas vezes esquece que as redes sociais foram criadas para dar lucro. Então, esse fato que é dito assim com muita franqueza com quem criou o Facebook, quem criou, né, várias coisas aí que a gente usa. Eu só uso Facebook, esses outros eu não. Mas Instagram, né? Então, eles querem ganhar dinheiro com isso, mas a gente esquece, a gente acha que eles querem coisas lindas, maravilosas, e que é o lugar para fazer confidências, ou então é o lugar para você ficar alegre, porque você põe uma foto, aí você já muda o seu astral. Então, a questão é que isso são meios limitados, né? São limitados. A gente tende a esquecer dessas limitações e talvez a gente não esteja nem avaliando os efeitos dessas limitações na política, por exemplo. E nós agora estamos aí nas portas da eleição, todo mundo esperando a eleição, que é uma produção também midiática, né? Essa expectativa, essas pesquisas e a internet, as mensagens, e a gente fica só acompanhando isso. Mas até agora não teve uma manifestação mais desde a pandemia, uma manifestação grande, né? Muito poucas e não foram grandes. Então, a gente tem que avaliar isso, né? E, enfim. Tem uma proposição que eu acho fantástica, são duas do Tratado Político, a 9 e a 10 do capítulo 2. Então, a 9, cada um está sob a jurisdição de outrem, na medida que está sob o poder de outrem, e está sob a jurisdição de si próprio, na medida em que pode repelir toda a força, vingar como lhe parecer um dano que lhe é feito, e de um modo geral, na medida em que pode viver segundo o seu próprio engenho. Eu acho que a gente não costuma prestar muita atenção nesse repelir com toda a força e vingar como lhe parecer. Então, inclusive na clínica e na política, então não se trata só de compreender as causas, mas também de agir, né? Quer dizer, agir é algo que acontece quando você pensa bem, quando você é autônomo e livre, né? Você não está determinado no exterior. Então, essa ação não é uma coisa assim, eu vou agir, mas é uma coisa que decorre, né, desse estado de liberdade. Talvez decorra justamente de a gente não acreditar mais na própria inferioridade, como brasileiros, né? Então, mas a gente tem esse direito de repelir e vingar, né, aquilo que nos impede que impede a nossa liberdade, que nos constrange, né? E no parágrafo 10 do TP, no capítulo 2 também, tem essa outra, que eu acho muito interessante também, que fala: se tem um outro sob o seu poder, quem o detém amarrado, ou quem lhe tirou as armas e os meios de se defender ou de se evadir, quem lhe incutiu o medo, ou quem o vinculou de tal maneira a si, que ele prefere fazer-lhe a vontade a fazer a sua, e viver segundo o parecer dele, a viver o seu, segundo o seu parecer, né? Então, aqui ele está falando de várias maneiras de dominação. Uma que é sobre o corpo. Então, quando é só sobre o corpo, acontece isso que a Conceição narrou hoje, quer dizer, os quilombos,
as lutas, que era só sobre o corpo, a mente não foi dominada. Então, e na medida em que, e Spinoza diz uma coisa sensacional, né, que essa dominação, todas as formas de dominação só duram enquanto dura o medo. Mas existe a forma de dominação em que a mente e o corpo estão sendo dominados. Então, o problema maior é quando quem está sendo dominado quer ser do vencedor, quer dizer, quando ele quer aderir à dominação, ele deixa de lado o que ele queria antes e passa a querer fazer aquilo que o dominador quer, né? Então, esse é o caso de dominação da mente mais terrível que tem. Infelizmente, nós, como país colonizado, né? E todos os que foram colonizados, né? A questão dos países coloniais, nós realmente queremos ser do vencedor. A gente adora tudo que é americano. Quer dizer, então a gente... Agora, eu estava ouvindo no rádio um programa falando dos anglicismos atuais, né? Que as pessoas estão falando barbaridades, assim, estou aplicando para um emprego, um monte de expressões completamente americanas, né? E aí quem estava falando, estava dizendo assim, não, porque isso não depende só da língua, depende dessa admiração, de uma admiração, né? Que temos que concordar que a gente tem, né? Então, assim, e teve já há bastante tempo, desde o século XIX, assim, tomar os Estados Unidos como modelo. Então, é um exemplo de uma dominação mais virulenta, que é essa da mente, né, pela mente e pelo corpo. Mas, de qualquer jeito, só dura enquanto durar o medo. Então, eu acho sensacional porque Spinoza também, graças a essa variação dos afetos, né, que comparável às ondas do mar, etc., é uma maré que pode mudar. Então, o medo, né, ele não dura para sempre. Né? Pode acontecer de uma hora para outra uma reversão. E a hora que não tiver mais medo, aí volta a capacidade de luta. Isso vale para a clínica também. Então, gente, já estou no meu tempo, né? Então, é bom a gente abrir, né, para perguntas, comentários, enfim. Vamos lá. Poderia. Bom, acho que é uma mesa que mais faz diálogo assim, com a minha proposta agora de doutorado, né, que é pesquisar uma proposta clínica nas ressonâncias de Deleuze e Spinoza. É bem isso que a Cristina colocou. Mas aí, Mariana, eu queria fazer essa pergunta para você. Assim, depois você repetir qual que seria a sua proposição 10 aí dos 13, consegui anotar 12 a 10, passou rápido, então depois se você puder... Está gravado? Tá gravado, né? Tá ótimo. Poxa, mas ela é importante, posso falar? Pode. Não dá para passar sem ela. Não, vai. Uma psicologia espinosista incompatível com a ocupação de um lugar de poder. Ótimo. É um detalhe, né? Isso. E aí, assim, você, eu acho que traz um conceito muito importante de ser pensado e também muito útil para a clínica, que é a questão da prudência. Falou você trouxe muito bem, que não que foi trabalhado pelo Materum, pelo Bove, pela Chantal, pelo Deleuze e Guattari, e também por você, né, que se insere também os autores que debruçaram sobre isso. E assim, por que eu digo isso? Muitos ainda confundem prudência, levando em conta uma prudência meio que no sentido amedrontado. Prudência, eu acho, muitas vezes ela é captada pelo medo, né, e acaba sendo confundido. O medo realmente, acho que se difere do que a prudência na perspectiva desses autores. Prudência não envolve de modo nenhum a covardia. Acho que é o contrário disso, né?
Mas assim, aí tem uma hora que você falou da prudência e relacionou os dois conceitos, que é o de seleção e compreensão. Deleuze traz a questão do selecionar os encontros, que aqui talvez seja algo prudente. Ao mesmo tempo, Deleuze recebe uma crítica, né, do André Martins, né, sobre essa questão de que não é possível sair por aí selecionando encontros. Preciso saber como, independente dos encontros, eu consigo me afetar melhor através da compreensão. Então, a compreensão do que acontece em mim também vem como algo a ser prudente. E aí você fala no terceiro momento da prudência como dosagem, né, como dosagem ou algo em relação a doses contra a overdose ou algo assim. E o que eu queria saber mesmo é como essa prudência ela pode se desdobrar no campo da clínica, levando em conta que aqueles primeiros, e eu fui um desses, né, assim, eu conheci Spinoza, depois Deleuze e Guattari, e depois que eu fui me aproximar, e mesmo assim essa aproximação não foi possível, de Lacan e Freud, eu comecei já neles, né? Então ficou bem difícil. Mas eu queria saber, porque quando a gente lê esses caras, parece muito uma filosofia ou uma psicologia do dane-se, vai viver, vai experimentar e joga tudo pro alto. Acho que uma compreensão enganosa que muitos estudantes têm de Deleuze e Guattari nesse primeiro momento. Como se não vamos interpretar nada, vamos experimentar, vamos só experimentar. E eu queria saber assim, os desdobramentos dessa questão da prudência numa prática clínica, né? Levando em conta que ao mesmo tempo a gente precisa que as pessoas reajam, né? Que elas tenham, digamos, a utilização das forças instituintes, do criar, ao mesmo tempo essa prudência não pode ser deixada de lado, né? Então saber um pouco dos desdobramentos dessa sua compreensão de prudência na prática clínica, levando em conta que você é psicóloga, né, também. Muito obrigada pela telas, né? Bom, eu vou responder, você me lembra se eu esquecer, mas eu vou responder passo a passo. Eu anotei umas coisas aqui. Com certeza a prudência não tem relação com medo, covardia, já não tinha no Aristóteles, né? E aqui, como a gente pode ver, é uma espécie de avaliação interna, inerente ao próprio processo de experimentação. E ela não é feita para frear, a princípio, pode acontecer que, mas ela não é feita para frear, não é usada no sentido de frear, abreviar, impedir a experimentação. É o contrário, é como se fosse o recurso que nós temos para continuar experimentando, para impedir que a experimentação se interrompa. É claro que esse recurso é limitado e eventualmente ela se interrompe, né? Mas ela é uma espécie de princípio imanente que permite que a gente continue nesse processo, nessa operação de experimentação desejante. Então, justamente, ela não é uma covardia ou medo, no sentido de que ela não funciona para impedir ou suspender a experimentação, mas, ao contrário, como um princípio que permite que a experimentação continue, né? Que ela não se freie, que ela não descambe para um empreendimento mortífero, né? Que ela continue num processo de composição de aumento de potência, né? Nesse sentido. Eu não sei, não conheço a crítica do André sobre a seleção de encontros, mas eu não sei como é que dá, para mim não dá para separar encontros de compreensão. Então, o modo como eu acompanho o Deleuze nessa construção, e eu acho que, enfim, o Deleuze ele tenta realmente tomar o Spinoza no sentido mais concreto e prático possível. Acho que é um esforço, todo o esforço dele vai nesse sentido, até quando ele vai ler o método geométrico, a proposta é essa, né? Então, eu não acho que ele está inventando, acho possível ler o Spinoza assim, nem acho que ele está não está dando aquelas forçadas mais radicais que ele dá, na minha opinião, mas enfim, aí tudo bem, aí cada um pode ler de uma maneira. Então, para mim, não dá muito para separar, e a seleção, ela não é uma seleção consciente, obviamente voluntária, não faz o mesmo sentido pensar desse jeito, né? A seleção, ela é, de certa maneira, algo que se dá no meio da experimentação, a partir do que se sente, ela é totalmente refletida, né? Ela é apenas esse desejo que pode perseverar no ser tanto na tristeza quanto na alegria, não é isso? Só que se ele se esforça
a perseverar no ser pela alegria, ele fortalece. Então a tendência assim, dele seria essa a princípio. É evidente que às vezes isso não funciona. Às vezes os encontros não propiciam isso. Né? Então eu não acho que a seleção seja algo da ordem não acho não, eu tenho certeza que não é, né? Um processo consciente, refletido, voluntário, isso não faz o menor sentido dentro da perspectiva, nem do Spinoza, nem do Deleuze, né? De certa maneira, a experimentação se confunde, às vezes, com o próprio conatos, com o próprio desejo. Mas, quando a gente vai pegá-la, nesse sentido que eu tento sublinhar mais afirmativo da existência, é como se você pudesse imaginar que há um esforço, um conatos, que persevera nos encontros alegres. Ele é no mesmo encontro, ele não tem que buscar um novo encontro. Selecionar um encontro não é buscar um novo encontro. No meio de um bom encontro, poder se orientar, aí é a prudência que faz isso, né? Pelos afetos que estão ali ocorrendo, no caso de alegria, né? E a partir disso se esforçar para compreender isso que já está acontecendo, o encontro que já está se dando. Então, a seleção das alegrias, ou essa organização dos encontros, não é assim, eu vou fazer um plano aqui no meu caderno, segunda eu vou fazer um bom encontro às 5, terça eu vou fazer um bom encontro às 3. Não faz o menor sentido, vocês estão entendendo? Organizar os encontros do meio do próprio encontro que já está acontecendo, né? Fazer esse esforço de compreensão. E a gente sabe que o pensamento, a compreensão é a potência de agir da mente, que é simultânea com a potência de agir do corpo. Então, para mim, não faz sentido separar o encontro da compreensão. Porque é ao mesmo tempo, e é a mesma coisa, em distância, corpo e mente. Mesmo para o Deleuze tem uma concepção de paralelismo, andei estudando isso mais recentemente. O paralelismo é muito criticado, mas nós vamos com razão, muitas vezes, porque dependendo de como ele é compreendido, a gente cai até no privilégio do atributo do pensamento e tal, que é complicado. Mas o Deleuze faz uma leitura toda estranha do paralelismo, né? E no final das contas, na leitura estranha do paralelismo, ele cai aí. Mente e corpo é a mesma coisa. Não, ele diz, é textual. Não é o mesmo paralelismo do Guerrero de outros autores. Até a Chantal Jacquet, quando vai criticar o paralelismo, a leitura paralelista do Spinoza, quando ela vai resolver a leitura paralelista, propondo em lugar de sua isonomia de princípio, ela argumenta o Deleuze. É exatamente o argumento dele. Ela elogia ele, inclusive, no jornal, né? Então, eu acho que não é com ele que ela está discutindo, por exemplo. Então, isso é um trabalho que eu até queria fazer melhor, porque eu não acho que é o mesmo paralelismo. Embora eu acho que seja uma palavra complicada, que pode trazer confusão mesmo. Mas, assim, continuando aqui a nossa conversa. Prudência como dosagem, né? A coisa do Freud e Lacan, me permita aqui uma parte. Não conheço profundamente o Lacan, mas não acho bom isso, eu gostaria de conhecer. E acho... Freud eu já conheço mais. Eu já estudo desde pequenininho. O Freud, eu não acho interessante, aí, de maneira estratégica, fazer uma leitura sistemática do Freud. Eu concordo com algumas observações que se fazem, mas eu acho que ele pode aproveitar a coisa. Eu acho que o Lacan é a mesma coisa. Embora eu tenha acabado estudando mais Ferenc, Winnicott, entendeu? Do que Lacan, tem essa afinidade mais natural, né? Mais pontos mais rápidos, assim. Mas eu acho que dá para recortar. O Deleuze, ele ensina isso a gente pode recortar as coisas, né? Pode dar aquela recortagem estratégica, assim. E na prática clínica, eu acho o seguinte, uma das direções muito vagas, eu confesso que até hoje eu não fiz uma sistematização dos efeitos disso, assim, mais consistente. Talvez eu precise ir decantando isso ainda mais. Mas eu acho que a atenção ao ritmo e aos afetos não é um detalhe. Às vezes é muito mais importante na clínica você perceber o ritmo que o processo está acontecendo do que se você está interpretando, entendendo tudo que está acontecendo. Aliás, a gente dificilmente está entendendo tudo que está acontecendo. Ou nunca, para dizer a verdade. Mas enfim, tem algo você já disse que nós também, psicólogos, também a gente não está entendendo nada. Então,
Eu acho que tem uma experiência aí sim, uma experimentação também nossa na clínica de busca de um certo ritmo. E também dos afetos. Assim, aí em termos práticos, até às vezes intervenções, eu estou mais interessada no que a pessoa está sentindo do que no que ela está pensando. Ah, besteira, estou falando assim, é uma coisa um pouco prática, assim, olha, estou falando besteira no sentido de uma coisa muito simplória que eu estou falando, mas eu reparo isso na prática. Mas o que você está sentindo? A pessoa vem tudo com a teoria, né, gente? A gente, né? Racionaliza, vem para o analista explicando tudo que vai. Não, mas o que você estava sentindo? O que mais você estava sentindo? É um mapeamento afetivo. Eu não vou conseguir interpretar para tudo que a pessoa está. Não vou explicar para ela, não vou eu mesmo entender. Não é isso, mas você começa a criar uma espécie de cartografia, de mapas de afetos, que é muito melhor para se orientar do que ficar. Né? As pessoas às vezes ignoram o próprio corpo. A pessoa está passando mal, vomitando a partir de certo ponto e está pensando, não, mas é porque você não tem isso, tem aquilo. Eu falei, não, mas olha só. Menos. O que você está sentindo? O seu corpo está te dando. Oi? Está te dando uma indicação que não está legal, entendeu? Pouco importa se você está entendendo por que o corpo está indicando, mas o corpo está indicando. A gente sabe que na nossa ignorância isso é o critério-chave. Né? Então, é isso. Você está falando umas coisas meio assim, mas. Eu acho que é muito importante isso no neoliberalismo, nessa situação aí que a gente está vivendo hoje, né? E as pessoas não estão captando a mensagem que o próprio corpo delas está indicando para elas, né? Isso acontece muito, pelo excesso de trabalho, né? Então, às vezes perguntar, mas o que você está sentindo é uma coisa necessária, porque a pessoa às vezes não tem nem tempo para isso. Ou acha que é assim mesmo, sair levando a vida sem pensar em nada, trabalhando, né? Sim. Achei muito interessante as falas, duas, né? Muito legal. E a Mariana falou coisas que eu tinha falado parecido sobre desejo, né? Eu vou ter que ouvir você, porque eu cheguei mais fácil. Não, estou te ouvindo agora, eu falei a sua fala. Eu também falei sobre desejo, então especificamente sobre essa proposição. Eu acho muito interessante a sua preocupação com a questão da prudência, que é uma nova forma de belesianismo. Muito interessante isso, né? Fazer alguns comentários assim rapidinho a respeito, por exemplo, da alegria da seleção de encontros. A princípio é uma alegria passiva, não é reflexiva. A pessoa não tem já, a pessoa sente. Então realmente não sabe. Então a ideia, isso não, veja, eu acho completamente válida a interpretação dele, brilhante, mas não é necessário que eu pense igual, né? Não. Então eu acho possível que haja alegria na reflexão sobre a tristeza. Eu não preciso ter uma alegria passiva e dela ficar a coisa do delírio. A alegria me faz inteligente. Né? O que você falou? Você acha que existe a reflexão sobre a tristeza. O próprio texto fala sobre isso. Quando eu entendo uma tristeza. Exatamente. Mas o Deleuze fala de uma alegria passiva que me deixa inteligente, que não é compreensão. A alegria passiva é quando é externa. Mas isso não, mas ele também fala que a compreensão da tristeza pode. Exato, ele fala, mas ele diz que o caminho é a alegria. Por quê? Né? Na clínica, isso é porque eu, no momento nenhum o Spinoza dizer isso. Mas é uma interpretação válida. Não, mas eu só estou contextualizando o que ele fala, o Deleuze também. Não, a tristeza sim, mas é numa segunda fase. Porque a gente é inteligente. Porque dizer o seguinte, a alegria nos torna inteligentes. Eu acho que não, que pode emburrecer muito. O consumismo é uma alegria emburrecedora. Não, o consumismo não é uma alegria. É uma alegria ativa, é uma alegria passiva. Porque eu me torno alegre. É isso que o Deleuze não trabalha. Mas é uma alegria. É uma alegria parcial. Eu acho que isso é fundamental para se entender a prudência. O quanto é uma alegria que envolve a integração do corpo todo, é uma alegria muito parcial. Deixa eu falar só uma coisa. Ele não está dizendo que se você tiver um monte de alegria passiva, você vai se tornar livre e ativo. Não, porque a alegria passiva todo mundo tem. São pouquíssimos que se tornam livres e ativos. Você tem que fazer eu acho que ele fala sim isso, mas aí é uma questão, ele fala que a gente começa com alegrias passivas e depois essas alegrias passivas, a partir delas, a gente chega às noções comuns. Podem talvez, quem sabe, em raríssimos casos, se tornarem causa ocasional da alegria. Então tudo bem, eu li de outra maneira. Mas é interessante, mas o que é interessante
nisso, né, no que você fala, que eu acho muito forte, né, da prudência, é a questão do desejo. Também eu leio um pouco diferente do Deleuze, a questão do desejo. Porque, veja, ele fala aí que o desejo é a essência do homem. Isso é muito importante. Ele não nasce de alegria e tristeza. Ele é a essência do homem. Veja, não quer dizer... Então, tem um desejo que nasce, mas não é um desejo, não um desejo como essência. Isso eu estou falando de você, eu estou falando de Deleuze. Você falou que eu não estou criticando. Estou falando da interpretação deleuziana, que você introduziu perfeitamente. Mas veja, essa alegria e essa tristeza não nascem, são, que levam ele a fazer, vem de afecções. Afecções, é isso que está escrito. Afecções desse próprio desejo. As afecções desse desejo não são, como leu Deleuze, alegrias e tristezas. As afecções desse desejo podem ser coisas inatas, a disposição do corpo, as memórias. Entende? Isso é fundamental para se entender a prudência. Porque eu tenho que entender como o meu corpo está disposto. Não é só a experimentação, é a reflexão sobre si que envolve tristeza. É isso que eu quero dizer. Entende? Então a prudência é fundamental saber os limites do seu corpo. E aí é o caminho do Winnicott, por exemplo. Entende? Em vez de ser uma filosofia da diferença que às vezes vai muito longe no risco, mas que o Deleuze, com o conceito de prudência, tenta frear isso, o Winnicott é a parte disso. Autocompreensão. Entende? Mas não são os grandes pensadores. O Deleuze não é nenhum bobo. Lógico que eu estou falando que ele cometeu muitos conceituais. Mas estou falando que tem uma outra maneira de interpretar que é a minha, mas perfeito. Entendeu o que eu quero dizer? As afecções, ou seja, o desejo não nasce da alegria e da tristeza. Com a alegria e a tristeza nascem desejos muito parciais. Mas um desejo, que é o amor à vida, ele pouco flutua. Ele pouco flutua. Então, quando eu chego, porque eu tenho autoconhecimento, isso que é a grande prudência. Mas isso o autoconhecimento. O Deleuze também caminha para isso e tal. É o ponto de chegada, não é o ponto de chegada. Mas foi só apontamento só, mas eu gostei muito da sua fala. Bom, Posso gente, fazer um comentário super rápido, assim, de 2 último, minutos? né? Porque a gente já tá... tem que fechar mesmo. Pode falar. Não, é só para, enfim, primeiro dar os parabéns à mesa, né? Eu acho que vocês disseram coisas que me fazem pensar muitas outras, e aí eu me alongaria se eu fosse comentar tudo, mas já que é uma mesa de encerramento e talvez de abertura ao mesmo tempo, né? Assim, fiquei pensando um pouco no nome, né? Psicologia espinosista, e ouvindo vocês duas que têm experiências tanto da clínica quanto da docência, etc. Que a psicologia, como chamamos agora, né, essa psicologia científica, ela nasce de um desejo, digamos assim, de se afastar da especulação, se afastar de uma série de aspectos que eu acho que concordamos aqui, que é a potência da filosofia, ou seja, não precisar provar o que pensa para poder pensar e pensar e pensar, e no que vai pensando muito e pensando muito diferente, encontrando laços com o real. E talvez esse seja o critério de diferenciar boas filosofias de filosofias ruins, é o quanto elas nos enviam ou não para a realidade, né? Enfim. Então, nesse sentido, uma psicologia espinosista me parece que é uma proposta da psicologia que, claro, vem fazendo isso especialmente a partir dos anos 60, na América do Sul, enfim, em parte da Europa também, com a psicologia social, etc. Mas mais claramente de uma reconciliação da psicologia com essa perspectiva do pensar as suas bases epistemológicas, de não tomar o critério de cientificidade, porque essa é uma grande discussão dentro do curso de psicologia. No primeiro dia de um curso de psicologia, você já tem que escolher se ele está ao lado da psicanálise, aí seria assim, especialmente no Rio de Janeiro, né? Assim, ao lado da psicanálise, entenda-se uma especulação, ou ao lado da ciência, que é o comportamento, a cognição, etc. Né? Então, uma reconciliação da ciência e da psicologia, né? Enquanto um
interrogar sobre a vida e não de uma explicação interna, né, dessa luta epistemológica de dominação dos modelos de psicologia, dos modelos de epistemologia, que eu acho que tem tudo a ver com o que a professora Mariana falou. Quer dizer, uma psicologia spinozista não é uma psicologia que se propõe ser uma psicologia de dominação, né? Inclusive dentro do espaço de formação. Seja, não é assim, agora somos spinozistas e por isso somos melhores. Assim, que bom que somos spinozistas. É por isso que eu até coloquei aqui naquele texto, né, que não era uma experimentação, né, que não estávamos assim. A ideia não é fazer uma psicologia spinozista para propor uma nova psicologia para ela poder ser melhor do que as outras. É mais no sentido, é claro que ela encaminha mais para um determinado lado do que para o outro. Por exemplo, essa da positivista, essa que utiliza matemática. Apesar que o Spinoza usa matemática, usa. Não, é que aí eu me lembrei o seguinte, uma coisa que eu acho que a Mariana falou, que tem uma variedade de espinosistas também, entendeu? Então, quando a gente está falando de psicologia espinosista, se entrar no espinosista, o que é isso? Gente, vai ter uma variedade enorme também. Na psicologia também. E na psicologia, sem contar a psicologia, né? Mas lembra aqueles eventos que organizam aí pelo mundo, né? Eu lembro de um que foi na França, tinha uma porção de espinosistas americanos, não sei se você viu, que era impressionante, eles usavam Spinoza para justificar o livre-arbítrio. Essa foi forte. Mas olha, eu ouvi com meus próprios ouvidos. Porque era tal a variedade, né? E os americanos, imagina, os americanos, filósofos americanos, e com aquela ideia de querer justificar o livre-arbítrio americano, que eles acham tão maravilhoso, e com o Spinoza. Era um caminho totalmente racionalistas spinozanos, que leem Spinoza a partir de Descartes, existe isso. Então, é muito variado. Agora, eu acho que também tem um campo, né, que eu acho que é um campo deleuziano. É um campo que foi o Deleuze que abriu, quando a gente falou aqui o tempo todo de psicologia espinosista hoje, né? Acho que tudo que a gente falou tem muito a ver com o que o Deleuze, esse Spinoza do Deleuze, né? Agora, tem muitos outros Spinozas, e do Laurent Bove também, né? Porque o Laurent Bove vocês vão ver agora, eu acho que eu estou animadíssima para sexta-feira, porque eu acho que vai ser muito, né? O Laurent Bove é fantástico, né? E ele combina muito com o Deleuze, quer dizer, por que eu gosto quando combina com o Deleuze? Porque foi onde eu também, desde criancinha. Mas entendo que tem vários outros espinosismos. Então, até o André é uma pessoa que me ensinou isso, né? Porque o André, até esse negócio, a gente, dessa forma maluca, né? Que a pessoa não está aqui, mas eu ia dizer que o André, ele teve uma importância muito grande, essa nossa parceria, né? Que levou a gente a fazer esse evento, infelizmente ele não está aqui, né? É muito poderosa essa parceria, né? O quanto eu, por exemplo, que quando fui fazer os pós-doc lá com o André Martins, né? Se abre um mundo do espinosismo, né, diante da gente, porque o André, como ele estudou na França, conhece todo mundo, então você conhece esses colóquios, né, também, quer dizer, e muito através do André Martins, a gente entra em contato, né, com essas várias correntes, ou principalmente com algumas correntes também, né. Eu acho que é uma coisa riquíssima. Para mim foi uma coisa, um ótimo encontro. Esse encontro com o André Martins foi maravilhoso, assim como tem sido com a Mariana também, porque a gente ainda vai fazer bastante coisa aqui com esse encontro. Acho que foi a primeira jornada, não sei o que mais que a gente vai fazer, mas não é? Eu estou com altos planos assim para continuar fazendo coisas, inventando coisas, que a Mariana também já faz isso, né? A Mariana, como filósofa e psicóloga, ela também traz discussões políticas, né? Que eu já participei. Então, assim, tem sido
pontos maravilhosos que vão reverberar muito ainda. Está gravando? Porque eu queria que o André ouvisse isso, queria dizer dessa nossa parceria e da alegria que eu tenho, né, de ter essa parceria com o André há tantos anos e com a Mariana também já há alguns. Então, acho que é uma coisa muito potente, espero que continue. Obrigada pela presença de vocês até agora.